E olha só, após 7 anos, a HBO Brasil cancelou o programa Greg News, comandado por Gregório do Vivier. O apresentador, com humor e pesar, usou as redes sociais para explicar aos fãs o motivo do cancelamento. Ué, por quê? Vamos entender agora no Plantão do Meteoro. Agora a gente vai falar do Greg News e eu vou chamar a Day Oliveira para falar com a gente sobre esse cancelamento do Greg News, produção da HBO Brasil, que estava no ar há 7 anos. Day. Exatamente. O Greg News, inclusive, gravou um vídeo nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, e explicou exatamente por que depois de 7 temporadas, que são 7 anos, e durante 7 anos ele explica 2 golpes, 2 copas, o que aconteceu, teve 2 filhas, e a HBO ela não renovou o contrato neste período com o programa. Ele explica esse motivo. Primeiro, eu acho legal a gente assistir o vídeo que ele fala um pouquinho do pesar, que ele fala de toda a construção, que a gente explica por que a HBO não renovou, mas não fiquem tristes também, pessoal que gosta do Gregório, porque ele anunciou novos projetos por aí. Mas primeiro vamos ver o primeiro vídeo dele falando sobre esse motivo da suspensão. Não está começando mais um Greg News. Sim, depois de 7 temporadas no ar, pela primeira vez, não vai mais ter Greg News. A HBO optou por não renovar. Eu acho isso surreal. Eu acho surreal eles terem demorado 7 temporadas para não renovar. Eu achei que fosse acontecer na segunda ou na terceira. E, bom, eu tô lendo porque não tem mais TP, porque a HBO que pagava meu teleprompter. Agora eu tô lendo aqui no computador. E sim, muita coisa aconteceu, não é? Nesse meio tempo, foram 7 anos e a HBO mesmo virou era HBO Go, aí virou HBO Max, aí virou só Max. Ou seja, eles não mantiveram nem o próprio nome, mas mantiveram a gente lá. E a gente é muito grato por isso mesmo. Tá? O resultado foi que a gente fez o programa mais longevo da América Latina, não só do Brasil, sim, na HBO. O programa que mais durou. A gente foi o Delfim Neto dos programas, a gente foi o Keith Richards. Tá? Contra todos os prognósticos, inclusive o meu, a gente durou muito tempo. E foram 170 programas, é muita coisa. Bastante coisa mesmo, hein, Day? Pois é, muita coisa, muito programa. Foram, como ele fala, foram 2 Copas, 2 eleições, Lula foi preso, Lula foi solto, teve um golpe, uma tentativa de golpe. Então, de fato, aconteceu muita coisa nesse período. Mas, na justificativa, por mais bem-humorado que ele esteja, e ele reconhece que, de fato, é um programa que deu muito certo, que fez muito sucesso. Muita gente aqui no chat, inclusive, está comentando, poxa, eu gostava tanto do programa, o programa era legal, meu sonho era ver o Greg News no outro local lá. E o que acontece com o Greg News é que ele é um tipo de um programa, vamos dizer que é uma pílula, né, de um outro programa que já existe nos Estados Unidos. Então, ele não é tido como um programa tipicamente brasileiro, ele tem uma cota que a HBO Brasil precisa passar de programas, né, estrangeiros e nacionais, e por isso, uma decisão administrativa, muito bem pensada, certamente, escolheu-se não renovar com o Gregório do Vivier e a sua equipe, uma equipe muito grande, inclusive, que trabalha no Greg News, mas ele não foi escorraçado da HBO, não. Então, ele anuncia que tem outros projetos dentro da própria HBO e que em 2025 ele vem com um projeto novo por aí. Então, vem coisa nova. Mas o que acontece com o Gregório é só interessante para a gente pensar também sobre essa dinâmica, né, de concessões de programas, né, de rádio e TV, e como isso acontece aqui no Brasil. A gente tem um outro trecho que ele explica exatamente sobre isso. Vou te pedir só para passar um pouquinho, Lúcio, por favor, lá no período 2:50 desse vídeo dele no Instagram, onde ele fala... Eu vou seguir com o vídeo dele, porque aí a gente não consegue avançar ele aqui. Mas eu vou seguir com o vídeo dele, ele vai falando, inclusive, desse assunto que você pontuou. Pode ser?
Pronto, que a gente pode, sim, a gente pode debater um pouquinho só sobre essa dinâmica de concessão, né, dos programas, né, no Brasil, mas vamos esperar também que a gente tem que a internet popularizou muita coisa e democratizou também os acessos, né, então vamos esperar o que vem por aí. Legal, vamos ouvir então o Gregório. 7 anos no ar, que na verdade dão uns 49 anos em anos de gente, porque 7 anos foram meio anos de cachorro. A gente atravessou muita coisa, 3 eleições, foram 2 Copas, foi uma pandemia. A gente se despediu de muita gente querida. E Lula foi preso, Lula foi solto, Lula foi eleito. Eu tive 2 filhas, eu tive 3 endereços, 7 carnavais, mais ou menos. Uns 5, porque também teve umas filhas aí no meio. Eu perdi muito cabelo, como vocês podem ver. Muitas vezes eu tive vontade de desistir de fazer o programa. Eu estava muito triste, ou estava muito cansado, porque não sabia o que pensar nem o que dizer, mas não deu para desistir, eu não conseguia desistir por causa de vocês, porque eu andava na rua e as pessoas gritam até hoje, aliás, vão continuar gritando, Greg News! Cadê o Greg News ou Greg News? Algumas pessoas acham que meu nome é Greg News, que meu sobrenome é News. Se eu encontrasse a Deglória na rua, eu falaria também, oi, Greg News! E eu passei a ser o Greg News. Então, pra mim, claro que é triste a beça cancelar. E eu virei o Greg também, isso é engraçado, né? As pessoas não chamavam de Greg antes do Greg News, eu virei o Greg. Era Gregório, os amigos chamavam de Greg. Um dia qualquer pessoa, né? Todo mundo que não me conhece chama de Greg, e quando tem um certo respeito fala, é seu Greg? Eu acho tão engraçado, seu Greg. Eu virei, por causa do programa, o seu Greg. E por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando, né? Logo agora. Eu tenho 2 filhos para criar, mas bom, deixa para lá. Então, pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta de Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro, para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional e a cota de tela, e eles fizeram um bom e velho, não é você, sou eu, a gente não pode mais. Terminamos uma incompatibilidade, não de agendas, mas de fuso horário. Mas, gente, aqui vale fazer que nem os casais. Não é porque terminou que chegou ao fim, né? Não é porque chegou ao fim que tem... Como é que se fala? Como é que os casais falam? Não é porque chegou ao fim que não deu certo. É isso. Na verdade, não é bem um término também. É isso, né? Deu certo, né, gente? Deu certo. Agora que daqui para frente ele anunciando isso, que ele vai fazer, né, pensa em fazer outros programas, outras parcerias, outras questões. Mas é isso, deu certo, deu muito certo. Como ele fala, foi foi o programa mais longínquo, né, mais vitalício, mais tempo ficou no ar na América Latina da HBO. Então, assim, deu muito certo. Acho que 7 anos é um bom tempo, né, para se ter um programa no ar. A gente pode tirar uma reflexão, que é uma questão interessante, sobre as produções no Brasil, as produções culturais, as produções de audiovisual no Brasil, que a gente tem um mercado, podemos dizer que um mercado um pouco fechado, né, um pouco restrito. E essas produções de audiovisual no Brasil, quando alguma emissora ela vai trabalhar com essa produção, se ela não consegue alcançar a meta, uma certa quantidade, por exemplo, tem alguns editais que são para filmes com pessoas negras, pessoas indígenas, filmes com temática tal, e é necessário uma produtora brasileira para assumir, ou, né, e por aí vai. Então, quando essa grande empresa ela não consegue fechar com uma produtora nacional, a gente compreende que, poxa, é legal ter um Greg News, mas a gente tem uma meta, né, nessa empresa para essa produtora nacional. Então, sem essa produção, eles acabam perdendo dinheiro, acabam perdendo outros patrocínios. Então, é uma multinacional que está operando no país e que precisa, para isso, também seguir determinados regimentos e tem essa cota para ser batida. Uhum. É só por esse motivo, é meio que uma proteção. Poxa, que pena, eu também gostava muito do Greg News, mas é possível que ele lance aí em outra plataforma, quem sabe, eu fecho com outra empresa, quem sabe, mas na própria HBO ele já anunciou que vai fazer algumas outras produções aí por fora, né? Então, a gente espera mais novidades, porque é interessante de qualquer forma, porque esses programas políticos também fazem a gente refletir.
Perfeitamente, perfeitamente. Então não tem a ver com a mudança da HBO só para Max, não tem a ver com nenhuma outra questão política, tem a ver realmente com uma questão mercadológica e que a gente entende que existe. A gente espera que venham mais programas como esses que possam debater assuntos importantes para a nossa vida política e pública e entender um pouco melhor com humor, né, Dai? Com humor, porque é sempre bom a gente dar risada um pouquinho de uma forma informal, dar essas notícias. Como a gente faz aqui. E eu te agradeço, Dai, por essa participação. A gente se vê no próximo plantão. E eu também quero agradecer você que ficou com a gente até o momento. A gente tem mais plantão vindo por aí. Você continue acompanhando com a gente e na tela QR Code para se tornar membro. Um grande abraço. A gente se vê no próximo plantão.